Soledade. Por favor, o advogado inscrito para a sustentação oral é Dr. Valdir Santos Araújo. Os dois lados? Desculpe. E não havia aqui na minha ficha, me foi informado verbalmente que o doutor Adiel também. Eu peço, doutor Adiel está presente? Sim, senhor desembargador. Estou aqui. O senhor consegue me ouvir? Doutor Valdir Santos está presente? Sim, senhor, estamos ouvindo, doutor. O advogado Valdir Santos está presente? Eu vou perguntar pela última vez. O advogado Valdir Santos Araújo está presente? Muito bem. Doutor Adiel, Vossa Excelência, após declinar o seu... Vou chamar o feito, apelação cível 20... eu já chamei o feito, aliás. Sim. Vossa Excelência, após declinar o seu nome completo, número e a parte que representa, por favor, queira me devolver a palavra. Sim, senhor. Adiel Ferreira da Silva Júnior, OAB 456. Muito bem. O senhor está representando a quem? A senhora Ana Anita Alvarenga. Nós somos apelantes. Ela é apelante, okay. Eu sou advogado. Excelente. 14 horas e 22 minutos. Vossa Excelência tem até 15 minutos para a sua sustentação. Obrigado. Senhores desembargadores, boa tarde a todos, senhor relator, pessoa pela qual eu estendo os meus cumprimentos a todos os demais desembargadores, servidores e de colegas advogados que estão presentes nessa sessão. Bom, é um prazer enorme estar aqui, embora da dificuldade de adaptação, né? Mas eu fico tranquilo porque conheço o histórico desde quando eu era estudante, conheço o histórico dessa turma, de ser uma turma bastante justa, ainda que eventualmente possa ser um posicionamento diferente do meu. Isso é normal, mas eu me sinto tranquilo de estar com Vossas Excelências nessa tarde. E outra coisa que não é nada fácil é advogar contra bancos, né? Porque bancos têm grandes aparatos, tem toda uma estrutura que podem auxiliar na sua defesa, e ao consumidor só resta uma coisa. Ao consumidor lhe resta a lei. A lei. E é em defesa dessa lei que eu fiz o meu requerimento. Por quê? Porque embora hajam vários pontos, né, de ilegalidades em que nós enfrentamos acerca da sentença, né, me chama que chama mais atenção é o processual, né, justamente porque foi um processo que foi julgado com antecipação, né, foi uma sentença julgada com antecipação do mérito, ou seja, após a contestação, imediatamente após a contestação, foi dada a sentença. E trata-se de um caso em que a minha cliente, né, uma senhora idosa, percebeu que havia um desconto, né, no valor de mais ou menos R$80, 80 e alguma coisa reais, e ali ela foi verificar e notou que não havia nenhum contrato de empréstimo, né? Ela nunca tinha celebrado esse contrato de empréstimo com o apelado, Banco Itaú, né? E aí nós, em diligência, até encontramos o suposto contrato, né? Mas imediatamente a cliente verificou e é visto, né, que a assinatura que supostamente seria dela não era a sua real assinatura, né? Então nós, inclusive, entramos com a petição inicial já juntando esse suposto contrato, né? Pois bem, feito a petição inicial, assim que foi dada a contestação trouxe o mesmo contrato e o magistrado decidiu julgar antecipadamente o mérito, sob a alegação de que estava comprovado que havia manifestação de vontade e assim extinguiu o feito, né? Só que nós já tínhamos juntado na petição inicial esse contrato. Esse contrato
era uma das partes mais controversas da ação e nós não tivemos nem sequer a oportunidade de apresentar a réplica, né? Então, um contrato fraudulento, né? A gente sabe que existem questões e exigências legais para contratos de adesão, e esse contrato, além de não ter sido assinado pela minha cliente, ele passou a ser, a gente não teve nem sequer a oportunidade. Por quê? O banco também juntou uma declaração, né, um TED, né, uma transferência, dizendo que tinha lançado para a cliente R$ 600, que seria o saldo remanescente de um empréstimo anterior, mas ele não cita nenhum empréstimo anterior, não traz nenhum tipo de comprovação disso, somente a mera alegação. E nós não tivemos nem a possibilidade de falar a respeito, né? Então, foi um ponto controvertido, né? Um ponto que não houve sequer a produção de provas. Se, por exemplo, se desde o início da petição inicial se alegava que a assinatura era legal, é o mínimo que se faça pelo menos uma perícia, ou se pelo menos dê a oportunidade de solicitar uma perícia e ali o excelentíssimo juiz decidir se vai fazer ou se não vai conceder essa produção de provas, né? Pois bem, então, feita essa questão processual, né, porque aí fica muito claro que houve uma afronta ao contraditório, né? E aí, mas há de se ver também o mérito, né? Como eu citei há um tempo atrás, contratos de adesão, principalmente contratos de adesão para bens e serviços de consumo, eles têm um regramento próprio, né? Nós temos aqui lá no parágrafo 3º do artigo 54, por exemplo, né, ele diz que contratos de adesão devem ter o corpo da fonte de número 12. Aí eu fiz a transferência aqui e verifiquei que esse contrato do Itaú tem a fonte 9. E é uma senhora idosa, né? Então, a questão é saber, o negócio jurídico foi feito na realidade, né? Porque mesmo que seja um contrato que esteja fora dos parâmetros legais, a gente tem que verificar se a natureza, a questão material foi verificada. E isso não foi provado nos autos, né? Tem uma transferência de R$ 600 dizendo que foi crédito, saldo de um outro empréstimo e tudo mais, mas não tem dizendo que o valor correspondente àquele empréstimo, né, aproximadamente R$ 3.500, foi passado para minha cliente, e que não foi, né? Então ela fez, ao verificar que ali não era sua assinatura, ao verificar que não reconhecia aquele débito, fez boletim de ocorrência e tudo mais, e simplesmente nós estamos aqui sem ter tido a oportunidade de se pronunciar a respeito, né, dessa contestação, né? Então, outro ponto, né, é que há a questão da informação propriamente dita, né? Por exemplo, não é só você dizer, olha, a gente tem um contrato com essa consumidora e essa consumidora pagou esse valor e tudo mais. Não, a consumidora precisa saber. Tanto é que nesse mesmo artigo que eu citei há pouco sobre a fonte do contrato de adesão para consumo, fala também que questões relativas e questões que possam ser prejudiciais ao consumidor devem estar de maneira destacada no contrato, né? Então, além de não ter sido, o próprio contrato ele já levanta por si só vários questionamentos materiais que, se eventualmente fosse julgado antecipadamente o mérito, seria em favor da consumidora e não em favor do banco. É como eu disse no início da fala, o que sobra para o consumidor, para a consumidora, é a lei. Então a lei, tanto a lei processual, né, quanto a própria lei material, nos demonstra que isso daqui pelo menos, eu vou dar o benefício da dúvida, pelo menos um caso a ser mais discutido. Não se trata de um procedimento especial de juizados. Nós estamos falando de um procedimento comum. Portanto, para se antecipar o mérito, algo tem que ser bem claro. É o meu ponto de vista, não foi. Então, basicamente, essa é a sustentação oral. Não quero me estender além daquele necessário. O relatório foi muito bem feito e espero que tenhamos um bom julgamento. Vossas Excelências, agradeço a paciência. Muito obrigado.
Doutor Adiel, foi um prazer ouvi-lo. Vossa Excelência, em 8 minutos, fez, com esses anos que tenho no tribunal, coisas que poucos advogados, em 15 minutos, conseguiram chegar perto. Vossa Excelência resumiu, trouxe de maneira objetiva, clara, eu cumprimento. Senador Bartolomeu, Vossa Excelência é o relator. Após a sustentação oral, Vossa Excelência vai sustentar o voto? Não, desembargador Sertório, eu mantenho o voto, inclusive na rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. Eu rejeito, né, e no mérito também eu nego provimento. Pelo que eu observei, realmente o contrato foi feito, seja com essas dificuldades de leitura, talvez, do coisa, mas o juiz entendeu bem que não havia nem cerceamento de defesa e que o contrato efetivamente fora feito. De modo que eu mantenho o voto. Obrigado, desembargador. Desembargador Itabira, Vossa Excelência. Desembargador Itabira, eu peço que isso. Peço que você... Pois não? Está... Eu posso... eu acho... Está ouvindo? Dá para ouvir? Eu acho muito difícil alguém procurar a justiça e dizer que um contrato firmado entre essa pessoa e o banco seja válido. O advogado, eu não lembro exatamente o voto do eminente relator, o desembargador Bartolomeu, mas o advogado enfatizou que a assinatura posta no contrato não era da senhora Ana Anita, e juntou um documento, certamente, com a assinatura diversa da dela. O banco, em contestação, também juntou este contrato com essa mesma assinatura. Eu não sei se o relator poderia me informar se houve perícia nessa realização dessa assinatura. Se não houve perícia, seria muito importante e interessante que esse processo, não sei se poderia baixar a primeira instância. Pode, desembargador. Inclusive tem uma preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido examinada algumas questões, como a validade do contrato, que deveria ter fonte 12, só tinha fonte 9, por ser contrato de adesão, que está sob a égide do Código do Consumidor, e também essa negativa da assinatura. Não sei se na inicial tem o pedido de perícia, mas isso poderia determinar que só fiz, né, se havia esse questionamento. O banco dizendo que ela assinatura e ela dizendo que não, sim. A gente pode sim acolher a preliminar de defesa, anular a sentença e mandar para que o juiz proceda com uma perícia. Pronto. Eu acho razoável o pensamento de Vossa Excelência, e como disse o desembargador Sertório, o advogado foi muito objetivo na tribuna. É uma senhora de 80 anos, todo cuidado deve ser redobrado na hora de fazer, quando a gente sabe que a maioria desses bancos, principalmente esses bancos só de empréstimo, esses pequenos bancos, eles fraudam muito o contrato de empréstimo com idosos e com aposentados. De modo que eu acho de boa cautela que Vossa Excelência está propondo e refluiria para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia. Pois não, esse é o meu entendimento, presidente. Então eu ouço o desembargador Sertório. Muito bem. Após o voto do relator rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa, ponderou o desembargador Itabira de Brito em suas razões para que fosse feita a perícia do contrato em questão, a fim de se ter uma resposta objetiva quanto ao assunto. A proposta do desembargador Itabira de Brito Filho foi acolhida pelo relator, o desembargador Bartolomeu, que refluiu, considerando, entre outros posicionamentos, a idade da recorrente, 80 anos.
no que foi acompanhado por mim, Eduardo Sertório. Por isso, motivo, proclamo o resultado. Por unanimidade de votos, foi acolhida a preliminar de cerceamentos defesa. Defendo os autos regressarem ao juízo de origem para a realização de perícia e continuidade do julgamento. Registre-se, para efeitos de publicação, o desembargador relator refluiu em seu voto, conforme notas taquigráficas. Desembargador Itabira, parabéns pela proposta feita. Obrigado. Obrigado, desembargador. Desembargador Humberto Vasconcelos, presente? Gostaria que Vossa Excelência me chamasse o 17 da pauta, eu estou com problema de conexão e quero já me